que sabe. A galera fica focada. Deixa eu desativar aqui. Foquem aí, galera, na apresentação. Vejam aí a minha fotinha bonita, ó. Bora lá. Tá, perfeito. Avisa aí, Luciano, quando eu puder. Pode ir, já pode começar. Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o João Vitor. Eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o API LED. A minha intenção aqui é tirar um pouco do conceito abstrato, que eu sei que muitos de vocês podem ter, porque foi algo que eu também tive quando eu comecei a trabalhar com Mueller, porque eu achava um conceito abstrato, porque eu só ouvia falar, mas não trabalhava. O primeiro projeto que eu peguei para trabalhar era um ETL, e aí eu só vi, de fato, API LED meses depois, e só comecei a trabalhar, de fato, um ano depois com API LED todo dia. E bora lá. Aqui a agenda, né, e tal. Bom, eu sou formado em Ciência da Computação, estou no primeiro semestre da pós em Arquitetura de Software. Estou trabalhando com o Mueller já no meu terceiro ano e fazendo aqui, ó, meu terceiro meetup. Como o Aldo disse, já posso pedir minha musiquinha no Fantástico. Eu tenho a MCD Level 1 e a MCPA e estou estudando para tirar tanto a MCD2 quanto a MCIA. E bora lá agora, de fato, para o conteúdo. Bom, a priori, qual é o conceito do API LED? Eu, antes de montar a apresentação, estava pesquisando e, assim, o API LED não é algo só relacionado ao Mueller. A gente vê muito no Mueller porque é extremamente usado. Porém, o API LED é utilizado em outras tecnologias, não é algo exclusivo da Mueller Software. E aí, cada tecnologia, cada empresa que o utiliza tem uma forma de explicar o que é. Esse aqui, por exemplo, eu peguei um pouco do que eu li na própria documentação da Mueller com minhas palavras. E o API LED é um conceito que ele se baseia na conexão e integração dos dados de sistemas por meio de APIs reutilizáveis e objetivas. Por que reutilizáveis? Porque você consegue literalmente pegar uma mesma API que tem lá 30 endpoints expostos nela e consegue reutilizar nos mais diversos projetos. E isso daí é extremamente útil quando a gente está trabalhando num projeto, porque poupa tempo, poupa esforço. E estando já uma vez que você já faz e está pronto, é possível só incrementar essa API com mais endpoints ou fazer a remoção de endpoints antigos e facilita muito. E o API LED compreende três camadas, que são elas a System, a Process e a Experience. Porém, não é sempre que você vai utilizar as três camadas no seu projeto. Beleza? Agora, falando um pouquinho sobre cada camada em isolado. A System, ela vai ser a camada principal. É a camada por onde tudo começa. Ela é responsável, basicamente, por fazer a conexão a sistemas externos. Seja ele um Kafka, um Amazon, uma conexão com Kafka, Amazon, um banco de dados, Salesforce, qualquer coisa do gênero, vai ser na System onde essas conexões estarão armazenadas. Ela é basicamente o que serve para você acessar um sistema externo. Tendo feito essa configuração nela, aí você pode partir para as outras camadas. E uma vez que você constrói essa system, muitos usuários podem utilizar, fazer as requisições delas e consumir os dados que ela consegue trabalhar, sem precisar criar novas conexões para a mesma finalidade. Uma vez que, como eu mencionei antes, as APIs são reutilizáveis em mais de um projeto. Beleza? Eu vou passar para a próxima agora e depois eu já vejo as perguntas, beleza, aluno? Da galera, de quem tiver. Tá, a Processes. A Processes é a camada do meio. Ela é a camada que vai ser responsável pela orquestração, manipulação, modelagem dos dados. A gente vai receber diretamente da System. Por quê? Não necessariamente você vai precisar da System só para chegar lá, consumir os dados e enviar para o seu cliente ou para o consumidor final, que seja. Às vezes, é necessário você fazer um tratamento nesses dados. Por exemplo, você recebe um payload de 1000 linhas
com dados dos seus usuários, dados de compras dos seus usuários. Porém, você precisa fazer um filtro nele para só enviar os dados da compra do dia X. Logo, você tem uma process, e nessa process você vai fazer a orquestração disso, seja verificando quais são os dados necessários, verificando o tipo de peludo que está vindo, fazendo o tratamento de erros, o que seja. A process é responsável por isso. E outra coisa, você não se conecta a só um system pela processes. Na processes você consegue fazer a conexão com N systems que você quiser, ou seja, você pode ter a system que pega só os dados dos clientes do Salesforce, como você pode ter um system que vai pegar só os dados do cliente que estão armazenados num servidor AWS. E a sua única process consegue consumir os dados em ambas systems. Assim como uma system pode ter essas duas conexões, tanto do AWS quanto do Salesforce em uma só, ou pode ter em mais de uma. Beleza? E ela não se conecta aos sistemas principais. Ela vai se conectar a system. É uma camada. A system é a base, a process é o meio que vai consumir o que tem na system. E a nossa última camada é a experience, que a ideia dela é ser uma camada bem simples, que ela só vai nos fornecer os dados do para o nosso usuário final. Ela vai ser a camada que, uma vez que a gente fez a requisição, ela vai bater essa informação, vai chegar na processes, que por sua vez vai fazer todo o tratamento, toda a modelagem que for necessária para ela, e aí vai nos retornar os dados já tratados. Porém, não necessariamente, como eu falei lá no começo, você vai seguir essa estrutura toda certinha. Ora, imagina que você tem um endpoint que você só precisa literalmente bater nele e retornar o que ele traz, sem fazer tratamento nenhum. Você não vai precisar criar uma process para bater no system para fazer isso, visto que ele só vai trazer o mesmo dado sem manipulação alguma. Você pode literalmente, direto da experience, se conectar direto ao back-end e já trazer esse retorno. Porque uma vez que você faz isso, você vai poupar vCore das duas outras APIs, da Process e da System, e evitar também esse delay da informação de sair da Experience para ir para a Process, para ir para a System, para trazer um dado minúsculo que você consegue, fazendo uma simples conexão dentro da Experience, retornar. Beleza? Agora, mostrando um pouco da conectividade no API LED. Bom, como vocês podem ver aqui, as Systems APIs são as responsáveis por conectar os sistemas de terceiros, ou seja, os sistemas externos. O que temos, como eu mencionei, o Salesforce, a gente tem o SAP, tem um sistema aqui da UPS e da Toll. Essa é a base principal. Digamos que cada um desses é o seu cliente, e vocês precisarão fazer um projeto com API LED consumindo os dados de cada um deles. Logo, vocês vão fazer a system para acessar os dados desses clientes externos, dos clientes externos. Logo em seguida, vocês farão a processes, onde será o local que vocês farão todo o tratamento dos dados, seja o mais simples possível. Por exemplo, vocês recebem CSV e vão tratar para JSON, ou vice-versa. Vocês recebem um XML e precisam tratar para JSON, ou precisam fazer uma verificação em mais de uma chamada. Por exemplo, tem casos de você receber uma chamada da Experience que vai bater na Processes, e essa Processes vai fazer chamada em 10, 11 endpoints para trazer um resultado único. Por isso, a ideia da Processes. E, por fim, a Experience é onde vai estar hospedado o sistema, seja num app mobile ou desktop. Ambos têm a mesma finalidade. A Experience tem a finalidade de ser o mais simples, tanto que vocês comparando, dependendo da escalabilidade do projeto, vocês comparando uma System com a Experience, vocês vão ver que são muito parecidas, mudando exclusivamente os endpoints onde elas vão bater e algumas de suas particularidades. Mostrando aqui um pouco mais, ó. A System API é onde a gente vai liberar os ativos e descentralizar o acesso. Essa centralização do acesso significa o quê?
que antes, por exemplo, aqui no caso do Salesforce, antes os clientes só conseguiam acessar os dados através do Salesforce, ou seja, tinham que criar uma conta externa, entrar na VPN, coisa do tipo, para conseguir esse acesso do Salesforce. Porém, com o Mueller, uma vez que você vai criar sua System API, você já vai deixar isso tudo dentro dela, ele se conecta, fazer uma conexão, entrar no VPC da vida, para conseguir bater lá na conexão privada do Salesforce e nos retornar os dados. Logo após, vem a Processes, que vai pegar esses dados e fazer o tratamento. E, por fim, a Experience, que é onde a gente vai fazer o consumo dos dados que a gente está precisando. E aí, ó, aqui em cima tem novamente o ícone de um computador e um celular, porque é o final dela, basicamente. E quais são as vantagens de utilizar o API LED? João, Oi, tem uma pergunta. Você quer responder agora? quero, manda. Apareceu outra aqui, ó. Há uma dúvida aqui, ó. Para cada camada, teria identificações diferentes? O exemplo do Client ID. Sim. Ó, bora lá. Isso daqui, eu tô com 3 projetinhos aqui para mostrar isso na prática. Vê, a System, você vai bater direto no sistema externo. Logo, você não necessariamente vai precisar de credenciais, digamos assim. Porém, por ela ser a primeira camada, tu não vai criar, como é que eu posso dizer? Tu não vai imputar essas credenciais nela para consumir o sistema externo. Porém, se for necessário, você tem que colocar as credenciais para consumir. Só que depois que você gerou essa API, você fez o RAML dela lá no Exchange, fez o publish, publicou a sua aplicação, aí você vai fazer o request access lá no Exchange, que vai te gerar client ID, client secret, e aí tu vai ter a URL dela para consumir do que está hospedado no Mule. E aí, sim, você vai precisar do client ID, client secret. E você vai precisar deles para cada camada da API, ou seja, vai ter um para System, para Experience, para Processes e para Experience. Mas isso daí eu vou mostrar na prática, onde ele vai estar inserido, essas credenciais. Qual a outra, Everton? Tem outra aqui, ó. Não sei se você vai ainda falar sobre esse assunto. Tem Certo. ideia dos custos e benefícios de adotar API LED para justificar o investimento para implementar? Sim, eu vou mostrar agora. Eu posso falar também porque eu estou há mais de um ano trabalhando com API LED todo dia. Então, eu vou explicar. Ó, aqui é uma breve explicação das vantagens, mas eu vou entrar com mais detalhes. Ó, uma que é entrega pontual e dentro do orçamento. Ela incentiva muito o reuso, ao invés de você estar criando N assets novos para fazer a mesma coisa. Ela é projetada para aceitar mudanças, porque, assim, digamos que você tem uma system lá que está parada sem receber nenhum asset novo há, sei lá, 5 meses. Porém, ela é uma system e você vai precisar, nesse mesmo projeto, de novos endpoints. Você não precisa criar uma system nova, você pode reaproveitar a anterior e incrementar nela os endpoints novos e dentro da aplicação fazer as conexões sem precisar estar criando vários assets. A API LED tem como base a governança, conformidade, segurança e escalabilidade. Por que segurança? Porque cada camada vai ter as suas credenciais para o consumo, fora que, além dessas credenciais, você pode colocar N tokens, configurações que você imaginar para deixar mais seguro. Ou seja, por exemplo, você pode colocar uma autenticação de 2 fatores ou colocar na sua requisição headers obrigatórios que sem eles a conexão não vai funcionar. Por exemplo, para você, a gente tem um GET. Vamos lá, imagina que você tem um GET que vai consultar os dados de uma planilha. E, a priori, você só precisa do client ID e o client secret, mas você quer deixar ele mais seguro. Você pode criar um token, gerar um token que vai durar, sei lá, X minutos para fazer essa requisição. E aí, essa requisição só vai funcionar uma vez que ela tiver com token e, além do token, o client ID e o client secret. Assim como você também consegue deixar maleável para ou ter um ou ter outro, ou não ter nenhum. Isso daí fica ao seu critério. E ela também atende às necessidades do negócio. Porque, assim, pelo fato dela ser extremamente reutilizável e manipulável,
ficar fácil do contexto ao qual o cliente chega para você com a necessidade dele, você identificar a melhor forma como seguir. Beleza? Tem mais alguma pergunta? Sim. Eu esqueci de falar o nome das pessoas, né? O Vitor Manhana aqui perguntando, você acredita que é necessário uma API para cada camada? Não, não necessariamente. Foi o que eu expliquei no começo. Você não necessariamente... Porque assim, bora lá, vai variar muito do escopo do projeto, porque imagina que, como eu disse antes, tu vai precisar consultar dados externos que só vão trazer uma planilha, ou vai trazer um objeto pequeno, ou sei lá, vai trazer a data e hora do dia, ou coisa assim, algo muito simples e muito específico, que você não vai fazer tratamento algum dos dados. Você só vai precisar, quando você for fazer a chamada, colocar, bora lá, o basicão, Client ID, Client Secret. Para algo muito simples, você não necessariamente vai precisar criar a System, depois a Process e por fim a Experience. Assim como você também eu não vejo a necessidade, já trabalhei com isso, de você pegar a Experience batendo direto na System. Porque devido à escalabilidade é muito mais fácil você pegar a Experience, fazer uma conexão direta no ambiente externo e acabou. Você já resolve o problema sem ter que fazer toda essa conexão nas 3 camadas para retornar o mesmo dado inalterado. Beleza? Tem mais alguma outra pergunta? Não, pode seguir. Apareceu uma agora. Bom, João a Paulo Batista apresentação... deixa eu voltar lá para... fez uma pergunta aqui. O sucesso da implementação da API LED depende de como o projeto está estruturado? Sim, com certeza, porque bora lá, se tu pega uma arquitetura que não foi bem estruturada, imagina que tu tá num projeto e, sei lá, tu tem 300 endpoints. E a má arquitetura desse projeto vai fazer com que você pegue uma aplicação só, bora lá, um System, e expõe esses 300 endpoints. Vai chegar um momento que a escalabilidade disso vai ficar gigantesca e você não vai conseguir trabalhar com a aplicação. Vai ser literalmente uma eterna dor de cabeça você trabalhar nela, porque ela não está funcionando. Imagina que tu tem uma aplicação tão gigante que tu não consegue rodar direito. Por isso que uma boa arquitetura vai fazer com que bora lá, pensando no projeto, uma boa arquitetura vai fazer com que todo o resto do projeto funcione de forma melhor. Imagina que se essa aplicação fosse pensada de uma maneira melhor, era possível tu quebrar essa aplicação de 300 em 6, cada uma com 50 endpoints. Porque tu consegue dar um controle melhor para ela, tu consegue dar um suporte melhor para ela, fazer qualquer tratamento, inclusão até de endpoints novos como tratamento e fazer todo o resto. É muito mais fácil você tratar mais de um asset com menos endpoints do que um ou dois assets com, sei lá, 150, 160, porque fica inviável trabalhar com toda informação assim numa coisa só armazenada. Tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Não, pode seguir. Beleza. Tá. Beleza. Visto que vocês entenderam o conceito, qual é o segundo passo? Vocês vão para o Exchange e aí vocês vão fazer as suas... vão expor lá as suas APIs, tanto o System, quanto Processes, quanto Experience. Fez a exposição dela, faz o Publish, e aí uma vez que você está com o Publish, você vai lá, cria o seu projetinho no Endpoint Studio, faz o scaffold dela para sua aplicação e aí começa a brincadeira. Bora lá. Estão vendo aí? Estão vendo aí o estúdio? Sim, estamos vendo. Tá, beleza. Isso daqui eu deixei bem simples, só para vocês entenderem mais. Aqui a gente tem... Ignorem que está mostrando que está com erro. Ele está mostrando... Eu tenho aqui as 3 camadas, as 3 de uma aplicação só, bem simples. Aqui eu tenho o endpoint health, que vai me mostrar, quando eu fizer a chamada para ele, o nome, que é o Meetup Recife System API, a versão e a data e hora de hoje. E aí eu tenho 2 endpoints, com o path e o método. Beleza? Os 2 endpoints aqui, eu passo o método, eu tenho as 2 variáveis de path e método para fazer a requisição para ele.
O que é que esses dois endpoints aqui estão representando nessa system? Um sistema externo. Meus dados estão armazenados aqui, ó, no arquivo de dev configuration. Para ele, ó. Eu tenho aqui o sistema 1 e o sistema 2. Aqui, só faltou ajustar isso aqui. Ó, o meu sistema 1, ele vai bater nesse host aqui, ó, https://mulesoft.meetups.com, e o sistema 2 vai bater no meetups.mulesoft.com. Cada um tem o seu base path, que é /Recife, e o path API LED. Ou seja, isso daqui... Deixa eu abrir aqui o Node, só um instantinho. Pera, deixa eu falar. Enfim, ó, isso daqui vai virar isso aqui, ó. Como é que ficaria esse host na prática? Completo, ele vai ficar assim, ó, host. E aí, ó, ele vai ter uma concatenação disso aqui, do host, com /Recife, com /API LED, que é o meu endpoint. Porém, aqui no meio vai ter a porta, que ela está aqui em cima declarada. Essa porta é comum para os dois, porém, no projeto de vocês podem ter N portas para fazer as conexões. Eu deixei na padrão mesmo. Aqui, ó, a 443. Isso daqui está basicamente montando essa URL. Essa URL aqui é do meu sistema externo, onde eu vou fazer a minha consulta. E aí, ó, isso daqui está configurado aqui. Eu tenho uma configuração para cada sistema. Podem ver, ó, que essa system aqui, eu estou batendo em dois sistemas externos diferentes. Imagina que isso daqui, sei lá, poderia ser o Salesforce e o AWS. E aí, ó, é bem simples a system. Aqui, basicamente, eu estou fazendo um request no back-end. Aqui, ó. E aqui ele está montando o sistema 1 com host, concatenando com a porta, o base path e o path. Esses dados aqui, eu estou deixando ele de forma genérica, porque se eu tivesse, sei lá, mais 10, 12 endpoints para fazer essa consulta, esse request aqui é genérico e eu consigo utilizar esse request para as 10, 12 consultas, ou sei lá, quantas forem nesse mesmo host, port e base path. O que vai mudar é só o path e o método, porque está genérico. E aí, como é que eu pego esses dados do path do método? Aqui, ó. Dentro do meu fluxo no API main, eu estou passando aqui as variáveis do path do método. Aqui eu estou pegando direto da requisição, porém, eu poderia deixar isso daqui hard-coded aqui, ó. É um puto, eu já poderia deixar assim. Porém, aqui ele já fica automático. Mas fica a critério de vocês deixar assim o hard-coded, beleza? Por boas práticas, é melhor deixar de forma automática. Tá, aqui, esse parâmetro aqui, ele está lendo aqui, ó, o meu path. Sistema 1, path, ele está lendo o API LED. E quando ele bate aqui, ele vai juntar todas as informações e montar a minha requisição. Da mesma forma como aqui, ó, para o sistema 2, ele vai fazer a mesma coisa com o sistema 2 e, no fim, ele vai me trazer o response. Ou seja, a system é extremamente simples. Ó, tu chega aqui, vai fazer a tua requisição, ela vai passar aqui pelo API Kit Router, vai rotear, vai chegar aqui num desses 3 endpoints. Se for um desses dois aqui de baixo, ela vai fazer a requisição externa, e aí, ó, vai entrar aqui, entrou aqui, ele só vai me retornar aqui. O payload com o meu status code 200. O do sistema 1 é para mensagem de erro, beleza? E aqui o sistema 2 é onde ele vai trazer o meu segundo endpoint, é onde ele só vai trazer o payload com a minha resposta, com o meu output para o JSON. Beleza? Agora, tem alguma dúvida, Everton? Nesse meio tempo alguém perguntou algo? Tem uma pergunta / comentário aqui do Vitor Manhani aqui. Posso ler? Pode. Vamos lá. Uma dúvida muito comum que vi quando eu estava estudando para a MCPA era se a API da camada System deve fazer interface com o sistema como um todo ou só uma parte dele. Por exemplo, na System eu conecto com tudo da Salesforce ou eu devo criar uma System para cada nova conexão com o Salesforce. Cara, então, isso vai depender da tua arquitetura do projeto. Porém, nada impede de você ter uma system que vai acessar tudo.
foi o que eu falei na pergunta do João Paulo, de que, assim, se for bem arquitetado, não for um negócio que vai escalar e ficar gigantesco, tu pode ter um system se conectando a todas essas tuas conexões externas do Salesforce. Porém, se for ficar algo muito grande, muito escalável, é melhor você quebrar essa system em algumas partes e cada uma ter a sua particularidade. Sei lá, uma só para cliente, uma só para terceiros, uma só para o pessoal interno e tudo mais, para não ficar visto que dessa forma, quebrando em 3, seja algo que vá ter uma escalabilidade grande. Mas isso daí não é algo que eu possa responder e falar, tu vai fazer isso, isso e isso, porque não é. Isso vai depender totalmente da arquitetura do projeto. Tem alguma outra pergunta? Não, isso era isso. Beleza. Ó, aqui é System. Agora, vamos para Processes. Deixa eu só fechar essa parte aqui, para não ficar ocupando, porque a tela aqui é pequenininha. Tá, bora lá para Processes. Ó, a Processes. Ó, a priori, assim, vocês olhando, ó, é a mesma estrutura. Tem aqui o API Main com a estrutura padrão, assim como o API Console. E temos aqui mais 3 endpoints. Porém, qual a diferença deles? Se a gente vir aqui no Path, a gente já pode ver que ele está diferente, porque eu estou pegando os dados da minha system com o meu sistema on e o Path. E o meu fluxo agora ele vai receber os dados do payload e vai vir para um fluxo de validação. Ele vai chegar ao payload, aí vai chegar aqui, ó. Chegou aqui, eu vou fazer a minha requisição aqui normalmente para minha system, vou trazer o retorno do meu payload em JSON, e aí ele vai voltar para cá. Uma vez que ele vai voltar para cá, eu vou validar se meu payload está ok. Uma vez que ele está ok, eu vou ter essa resposta. Caso ele não tenha, eu vou... Isso daqui é só um exemplo. Eu vou processar ele de uma outra forma. Ou seja, isso aqui eu deixei bem simples aqui, essa process. Porém, imagina que tu tem que fazer a requisição em, sei lá, 3, 4 endpoints. Ou seja, isso daqui fica bem maior. É muito comum você pegar uma process, ela, sei lá, fazer consulta em 5, 8 endpoints de uma vez só para um único endpoint. Imagina, você está lá no seu celular e precisa, sei lá, imagina que a consulta que você vai fazer no seu celular, você acha que é de 1 para 1. Porém, no background, você tem que fazer essa consulta, sei lá, em 3, 4 endpoints diferentes. E aí vai ser aqui, justamente na process, onde vai acontecer toda essa orquestração para trazer a informação final para o usuário. E aí aqui, eu tenho aqui a requisição, e aí o que é que difere já aqui, ó? Na minha requisição, no meu request, eu já tenho que mandar aqui, ó, na minha configuração. Deixa eu abrir aqui. Eu já tenho que mandar aqui, ó, o meu client ID e o meu client secret da aplicação. Essas credenciais aqui são as credenciais que a gente gera lá no Exchange. Lembra quando eu comentei durante a apresentação? Vai chegar lá no Exchange, você vai fazer o publish da sua aplicação. E aí você vai clicar lá em Request Access. Uma vez que você clicar lá, ele vai te gerar o client ID e o client secret. Aqui, os meus valores do client ID e do client secret estão criptografados, por isso que eu estou passando aqui o secure e lendo cada um deles. Esses dois aqui são os client ID e client secret da minha system. Na minha system, como eu estava acessando um ambiente externo e eu não precisava de credenciais, não tinha nada referente a isso. Porém, saindo já da process para a system, ou qualquer pessoa que for consumir a system de fora vai precisar das credenciais dela. E aí, eu já estou passando os valores deles aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Pode ver que a minha estrutura já está diferente, ó. Ele agora pega do system, sistema 1, aqui está sistema 2, e aqui, ó, eu tenho o meu client ID e o meu client secret criptografado. Beleza? Agora, tem alguma pergunta, Everton, nesse meio tempo? Não, ainda não. Beleza. Agora, vamos para Experience. Ó. Olhando assim, Experience, foi o que como eu comentei na apresentação. Olhando para um Experience, você pode achar que seja até uma System. Porém, o que é que vai fazer a diferença dela é para onde ela vai estar batendo a requisição dela e coisa e tal. Por exemplo, aqui na minha configuração,
Eu agora, ao invés de estar batendo na system, eu estou batendo na processes. Por quê? Eu vou fazer uma requisição aqui, essa requisição vai caminhar para a minha processes e, por fim, vai caminhar para a minha system. Por quê? Nessa minha processes, eu estou fazendo a validação do meu payload, ou seja, eu preciso que esses endpoints aqui façam essa validação. O único aqui que não vai precisar validar isso é o health, porque o health é que nem o status de uma API. Ele só está lá para ele informar para a gente que a API está no ar. Você cria ele, passa nele o nome da API e a data e hora para você, utilizando a função now, para ele sempre retornar a data e a hora do momento que você fez a requisição. Esse aqui é o único que não precisa fazer nenhuma requisição externa, coisa do tipo. Porém, esses dois aqui vão bater lá na minha processes, que por sua vez vão bater lá na minha system. E aí, eles aqui, ó, eu agora tenho o client ID e o client secret da minha processes, diferente da minha processes que tem o client ID e o client secret da minha system. Tá claro para vocês essa parte, pessoal? Deixa eu ver aqui. Dúvidas, comentários, mandem aí pra gente aí. Aproveitar que tem uma outra pergunta aqui. Mete bronca. Como misturar orquestração e coreografia no API LED? É possível manter a camada de experience síncrona? Duas perguntas aí. Paz. Como misturar orquestração e coreografia no API LED? Cara, então, a orquestração, assim, bora lá. Imagina que a tua process vai precisar fazer uma requisição grande e fazer um tratamento grande no teu payload. Por exemplo, tu vai mandar o payload, sei lá, uma lista de objetos, e essa lista de objetos vai ser quebrada em 5 partes, e cada pedaço desse objeto cada dado desse objeto vai ser enviado para um endpoint diferente no system. E após isso, o retorno de todos eles, tu vai concatenar num array de objetos, e essa vai ser a tua resposta da experience. Ou seja, não faz sentido tu pegar toda essa transformação e fazer já na experience, entende? Deixar ela na tua experience. E aí, por isso, a gente tem a coreografia, né, que sai da experience e vai para a process. A process vai fazer todo esse tratamento com os dados, vai bater, ela faz todo esse tratamento, e esse tratamento, cada requisição em paralelo, vai estar, no caso, cada requisição vai estar indo uma para cada, vai estar paralelamente, porque vai ter cada requisiçãozinha, porém, uma por vez, indo para system. E aí, com o retorno dela, vai voltar para a process, ele vai pegar o teu payload final e, por fim, vai mandar para experience. Isso num cenário perfeito. Porém, imagina que, sei lá, tu vai fazer essa tua requisição e no meio do caminho, sei lá, no terceiro endpoint ele dá erro. Aí tu já vai ter que ter toda a orquestração para o tratamento de erro. Sei lá, se o tratamento de erro aconteceu tal coisa, tu vai apagar o dado que tu mandou para a system, vai fazer lá um outro request com delete, ou tu vai salvar isso no Object Store, ou vai tentar reprocessar o payload e tudo mais. Por isso que, numa situação dessa, é bom tu pegar e deixar a coreografia toda certinha saindo da experience para process para system. Porém, imagina que o mesmo exemplo que eu falei, mencionei. Se tua experience é basicamente para tu coletar um dado específico, uma coisa única, do teu cliente, uma chamada externa, cara, pega a experience e já faz essa conexão direto, porque te poupa tempo e esforço. É mais tranquilo. Aí tem aqui como que eu lido com o tratamento de erros entre as camadas. Então, cada camada tem que ter o seu tratamento de erro específico. Porém, a system só vai estar batendo lá no endpoint, só vai estar batendo no serviço do cliente, vai ter o tratamento de erro, ok. Porém, uma vez que tu está na processes, o tratamento tem que ser diferente. Por quê? Tu vai receber uma mensagem de erro e aí tu vai, baseado no que foi arquitetado, no que foi acordado para essa aplicação específica, tu vai verificar se tu vai, digamos assim, que a tua requisição vai fazer um put em 3 endpoints, ou seja, ele vai sobrescrever uma informação que está lá. Porém, quando tu vai chegar no segundo endpoint, ele vai tentar fazer a conexão, deu um timeout no servidor externo.
E aí, com essa informação, o que é que tu vai fazer? Tu pode ter lá um flow reference apontando para uma outra requisição que vai fazer um delete desse dado anterior. Tu pode ter um flow reference apontando para a requisição, para ele reprocessar o dado. Tu pode só mandar uma mensagem para o cliente dizendo que não foi possível efetuar a requisição. Podem ter N maneiras de tu tratar este mesmo erro. Assim como na Experience, você também vai ter o seu tratamento de erro. Porém, tanto na System quanto na Experience, os tratamentos de erros são mais simples, porque a coisa pega mesmo na Processes, que precisa ter uma orquestração maior em como você vai manipular esses dados. Ficou clara a resposta, Vitor? Beleza. Tá, seguindo. Aqui a gente está na Experience. E aí, ó, eu vou receber aqui meus dados e agora eu vou estar lendo da Process, pegando aqui, ó, o endpoint1.pf e vou vir fazer aqui a minha requisição. É um fluxo bem simples, ó. Eu venho aqui direto para fazer a minha requisição, porém com aquela diferença, ó. Eu vou estar aqui, ó, concatenando os dados. Deixa eu abrir aqui a configuração para vocês verem. Ó, eu estou pegando o BasePath, o host, o BasePath e o path que está vindo das variáveis. A portas é comum para todas, porém aqui nos settings eu já deixei configurado aqui dentro dos settings desse request o client ID e o client secret da minha process. Por quê? Uma vez que, como eu falei na apresentação, essa é a segurança que a gente tem na Muley, porém nada impediria que para eu bater lá na minha process eu tivesse um traits que eu teria um terceiro header aqui, ou até um terceiro e um quarto de tokens diferentes. Ou seja, eu iria precisar vir aqui, ó, clicar aqui no mais, pegar aqui a chave, sei lá, token. Porém, digamos que esse token fica rotacionando e vem dos headers. Ou seja, ao invés de eu passar ele aqui dessa forma, pegando um dado que já está no meu arquivo de configuração, como esse é um dado volátil que vai estar sempre sendo alternado e tem dos headers, ó, eu viria aqui, ó. Queria pegar os headers do atributos.header e aí, sei lá, token sistema 1. E aqui, deixaria aqui, e aí essa minha chamada da Experience para Processes, a minha Processes, para eu conseguir fazer a chamada dela com sucesso, eu precisaria ter essas 3 chaves aqui na requisição. Porque, vê, aqui a gente está chamando pelo Muley, porém, sei lá, tu tem um post, uma insônia da vida e tu vai fazer essa requisição, tu precisa montar lá a URL e na abinha dos headers tu precisa colocar o client ID, o client secret, o token, e se for um put, um post, um delete ou qualquer coisa da vida, você vai precisar também colocar o content type dela, seja um application JSON, XML, CSV, fica a critério do que você vai estar desenvolvendo. E aí é basicamente isso aqui, a informação, ela sai aqui da minha experience, vai bater na process, vai bater na system, porém, aquele exemplo lá que eu falei, digamos aqui, ó, que esse endpoint 2 não vai precisar de tratamento algum. Ele vai fazer uma requisição direta. Aí, ó, eu poderia muito bem chegar aqui e vir aqui, ó, criar uma nova configuração, colocar aqui, ó, sistema externo, e nele declarar as minhas variáveis, ó, o host, onde eu iria bater nele, a BasePath, porta e tudo mais, e criar um HTTP request aqui novo para ele, porém aqui está dentro de process, eu ia vir aqui o quê, ó? Vim aqui criar um novo package backend. E criar errado, peraí. Ó, criar um novo aqui. Caceta, velho. Criar errado. Por que eu tô criando o package aqui no Mac? Agora. Beleza, ó. Veio aqui, ó. Aí eu iria criar uma chamada nova para ele. Eu venho aqui. Muley configuration file, aí eu iria criar aqui, o generic request backend. E aqui dentro, eu iria vir arrastar aqui meu HTTP request para cá e iria adicionar uma nova configuração para ele aqui, assim, ó. Antes a gente estava fazendo a requisição da process para system, porém, como é o caso do endpoint muito simples, vem aqui direto, ó, sistema
externo.basepath, monta aqui as configurações, deixa essa chamada como HTTPS, monta aqui o host. Porém, imagina que essa tua porta aqui tu não vai botar na 443, tu vai colocar na outra porta. Aí você poderia vir aqui e criar aqui uma porta específica para ela. Como eu vou continuar utilizando a 443, eu vou utilizar o parâmetro que é comum a todos, que é API.port. Pronto, isso daqui é a minha estrutura do request. E aí, o que vai diferenciar agora, ó, não era no sistema 2 que a gente estava mexendo, e aí, ó, eu vou vir aqui no endpoint 2 e vou fazer a alteração. Ao invés de eu pegar process.endpoint2.path, eu vou apagar isso daqui e agora eu vou pegar do sistema externo e vou fazer o path e vou montar a requisição para bater direto no mesmo sistema que a minha system bate. Beleza? Sendo que nesse caso, como é muito simples, não tem necessidade da informação sair da experience, vir para process, para depois vir para system. Imagina isso no Cloud Hub. Cada aplicaçãozinha dessa consome VCore. É muito mais simples tu deixar processes consumindo e tratando o que ela vai de fato tratar, assim como a system, do que você tá aglutinando endpoints que são simples demais e não precisam de todo esse tratamento cada um no seu local correto. Tem dúvidas ainda, galera? Tem pergunta. Ronaldo Dantas. Qual a diferença entre a abordagem top-down e a abordagem bottom-up na implementação do API-led? E quando cada abordagem é mais adequada? Por exemplo, primeiro começa implementando a system ou a experience? Tá, bora lá. Mais uma vez, isso vai variar de como a arquitetura do seu projeto é feita. Eu não posso chegar aqui e dizer, tu vai fazer isso desse jeito. Porém, visto que um projeto está começando agora, faz mais sentido. Digamos assim, você vai entrar num projeto que está começando agora. Faz muito mais sentido você começar da System para Processes, para Experience e futuramente, caso necessário, faz a remoção dessa conexão entre System e Processes e deixar só na Experience, o que for necessário, do que você já começar o seu projeto começando da Experience. Eu, particularmente, nunca participei de nenhum projeto onde eu vou começar do final para baixo. Os que eu comecei, a gente vai lá do começo, constrói a System, depois a Process e a Experience, e no meio do caminho, eventualmente, no meio do caminho, tendo já uma Experience e tendo esse caso da gente não precisar fazer a conexão nas três, faz direto a exposição na Experience. Mas assim, essas coisas vão variar do arquiteto. Eu não posso chegar aqui editando regra do que vai ser feito. Vai variar de empresa para empresa. Tem uma outra aqui do João Paulo. Em relação a esse contexto que o Vitor falou das tratativas de erros, poderia falar um pouco da importância do Transaction ID na identificação dos mesmos na arquitetura da API-led? Sim. O Transaction ID é basicamente o ID único de cada requisição. Ele é um DID, é um alfanumérico único. Ou seja, cada requisição tem o seu ID único. Qual o lado bom disso? Da gente ter um tracking do que está acontecendo. Cada requisição vai ter esse ID e com o tratamento de erro, a gente pega o tratamento de erro, coloca lá um Transform Message, o Transform Message vai printar a descrição do erro e o Transaction ID. Que no Mule ele vai como Correlation ID, quando você está debugando a aplicação. Uma vez que você está mandando esse dado, é muito mais simples de você ter um track, porque, bora lá, estourou esse erro no Transaction ID. Tu copia esse Transaction ID, imagina assim, eu estou no Postman, vou lá, chego no Postman, vou fazer uma requisição na minha Processes, e aí ele estoura um erro e retorna para mim só o Transaction ID. O que é que eu vou fazer? Pega esse Transaction ID, e aí entro lá, vou lá nos logs, no Runtime Manager da aplicação, filtro por esse Transaction ID e consigo identificar lá qual foi o erro do que aconteceu para a minha chamada ter sido ruim. Porém, para ficar uma identificação melhor nos logs do Cloud Hub, é importante que tenha um escoamento de logs feito de forma correta dentro da aplicação, porque imagina que tu tem tua aplicação com tratamento de erros, porém sem o escoamento de logs nem nada. Tu vai chegar lá no Cloud Hub, vai jogar o Transaction ID, só vai ver que ele foi fazer a chamada e você não vai saber por que raios deu erro.
E aí você vai ter que fazer um debug local para poder entender o que de fato aconteceu. Mais alguma pergunta, galera? Agora não. Deixa eu só complementar que eu lembrei de uma coisa aqui que o Ronaldo, dessa pergunta do Ronaldo. Além dessa escolha, né, de top-down, bottom-up, é só acho que muitos aqui devem saber disso, né? Já, o pessoal que já programa há bastante tempo, principalmente quando a gente está programando nesse sistema de você dividir para conquistar, né? Um método que eu uso há muito tempo assim é você desenvolver por funcionalidade. Aí, por exemplo, nesse caso, vamos supor, vocês vão fazer uma estrutura de API LED grande lá, tem várias APIs que vocês vão construir. Nunca construir, por exemplo, a camada System inteira, depois a camada Process inteira, sempre construir por funcionalidade. Isso é um conselho meu, né? Por funcionalidade, porque minha experiência construindo por funcionalidade, né, por exemplo, por método, né, nas 3 camadas, eu consigo, às vezes, identificar um problema que evita com que eu tenha retrabalho. Né? É algo que quando você está metendo a mão, começa a desenvolver, você às vezes percebe algo que você não pensou antes. Então, se você construir uma camada inteira, quando você vai fazer a camada de cima, aí, eita, acho que eu vou ter que tratar isso aqui na camada de baixo, aí vai ter um retrabalhozinho ali. Então, se você fizer por funcionalidade, eu, na minha experiência, né, de desenvolvedor, isso me ajuda bastante, principalmente a evitar esses retrabalhos, assim. Mais um conselhozinho mesmo. Concordo. Eu, no projeto que eu tô, a gente trabalha por funcionalidade, a gente não começa fazendo a aplicação inteira e tudo mais, até porque a gente tem systems e experiences que são assets compartilhados, ou seja, no meio tempo que a gente está desenvolvendo a funcionalidade para um squad, tem um outro squad que está fazendo uma funcionalidade totalmente diferente para outro. Porém, o asset está compartilhado. Então, eu acho válido também isso de você sair fazendo por funcionalidade, porque eu já peguei caso de, sei lá, depois de X semanas de projeto, deu um erro, e aí tu tem que pegar esse erro, e por ele não estar ajustado de forma correta na Process e na System, você tem que ir em cada um fazendo esse ajuste. E a pior coisa que você pode ter quando está trabalhando é ter retrabalho, porque estando bem arquitetado e bem certinho, você consegue mitigar vários erros que você pode ter ao longo no decorrer do projeto. Isso aí. Deixa eu ver aqui o que o Vitor... Cara, não necessariamente todas elas precisam. Bora lá. Pelo menos assim, a segurança básica é um cliente de enforcement, que aí tu vai ter... que é obrigatório, cada camadinha, quando tiver lá, vai requisitar o client ID e o client secret para tu fazer a chamada. Porém, tu também, assim, o que eu deixo por padrão, pelo menos nas aplicações, é o Spike Control, o JSON Threat Protection, que é para evitar código malicioso sendo mandado pelo JSON, o Spike Control é para o controle de requisições e o client ID Enforcement. Porém, isso vai variar de projeto, assim, pelo menos em todos que eu passei, tinha Client ID e Client Secret. Porém, tu vai ter mais de uma policy, cara. Vai depender do teu projeto. Sei lá, tu pode ter uma policy para um token específico que tu só vai ter nessa aplicação. E aí, nessas 3 camadas que são específicas sua, você vai precisar ter essa policy do token para cada um. Mas aí vai variar de aplicação. Não é algo que toda aplicação vai ter que ter essas policies. Não, isso daí é maleável. Na minha experiência, você acredita que as camadas só devem se conectar via REST HTTP /request HTTP listing. Cara, então, assim, até hoje funcionou muito bem as chamadas via HTTP no API LED. Porém, assim, tem casos de tu fazer a chamada, sei lá, da tua chamada ser um Amazon SQS da vida, ou ser um tópico Kafka, ou coisa do tipo. No mais, as chamadas são HTTP.
com listener HTTP. Eu não sei se eu fui claro na minha pergunta. Eu sinceramente, eu não entendi direito a tua pergunta, Vitor. Na humilde. Se tu puder refazê-la, ou sei lá, alguém, tu, Everton, Aldo, puder complementar. Eu não sei se ele tá, talvez, se tiver algum conector customizado. Não sei se Então, esse assim, ponto. se for em relação a isso, eu acredito que é melhor você usar HTTP, porque, velho, é muito simples. Você vai fazer o seu Raymond lá, vai exportar ele para a sua aplicação e ele já vai dar pronto para você o negócio, literalmente pronto. Ele vai ter um listener lá. O que você vai fazer é, por boas práticas, remover a configuração do listener, do API.xml, jogar para um global, para um common da vida, onde ficam armazenadas todas as configurações do projeto e assim utilizá-lo da melhor forma possível, porque já vem pronto. Eu nunca precisei criar um HTTP request específico para ele, porém, no API LED, tem endpoints que ele vai começar no listener, porém, ele vai para um tópico Kafka, tem uma fila JMS ou coisa do tipo, porém, ele sempre vem lá do listener em si, a chamada. Nunca, até hoje... Tem um exemplo do SOAP também. Cara, eu nunca trabalhei com SOAP, então... Como eu só trabalhei com Mule, com integração de sistemas e com REST, eu vou dizer que é REST. Eu não posso falar de outra tecnologia que eu não trabalhei. Para mim, pelo menos, o REST funciona bem pra caramba, pô. É uma volta roda. Tá. A do Felipeto agora, do Gabriel Felipeto, a nível de segurança, existe alguma vulnerabilidade quando optamos ligar um experience direto no back-end em vez de ligarmos a um assistant? Pô, velho, não. Cara, bora lá. A única diferença, assim, é que a assistant vai estar batendo a chamada da experience, tá vindo direto do usuário final. Por exemplo, eu estou aqui com o meu celular, faço a requisição, aí a experience vai bater direto no sistema externo. Porém, aí que tem, né, a regra de segurança. Como o Victor perguntou acima, a gente vai ter as policies de Client ID Enforcement, tokens, coisa do tipo. E assim, além disso, a gente tem a nossa nuvem da Mule, a gente tem o VPC, tem todo o tunelamento para ter essa segurança. E, assim, digamos que tua requisição vai estar batendo sempre direto vai estar sempre vindo da experience direto para o sistema externo. A parte da arquitetura vai tratar da melhor forma possível. Ou seja, possa ser que, além do client ID enforcement, da JSON Threat Protection, do Spike Control, tenha mais, sei lá, 2 tokens para validar, ou tokens que expiram extremamente rápido, a aplicação de 2 fatores. Para cada caso, vai ter um nível de segurança em específico. Então, assim, eu não creio que só porque a experience está batendo logo no sistema externo vai ficar mais exposto. Porque se fosse assim, a Process está batendo na System, a System está batendo também no sistema externo, e aí isso daí seria que ela iria estar mais exposta também nesse sentido. Porém, tem toda uma questão de segurança envolvendo toda a conexão. Você não vai chegar... Isso aqui que eu mostrei, por exemplo, foi só um exemplo. Eu não vou chegar basicamente já batendo no sistema externo sem ter qualquer policy, qualquer tratamento de segurança, porque senão não vai rolar. A minha API ficaria totalmente vulnerável e exposta a ataques. Tem mais alguma? O Vitor só complementou ali o que ele estava perguntando, esse último texto aí, ó. Eu pergunto mais pensando em sistemas que podem consumir o API LED via SOAP request ou via publicações de mensagens em filas. Entendi. Bom, a priori, assim, eu estou num projeto que tem bastante aplicações e, assim, eu consigo contar nos dedos da mão os endpoints que lá vão utilizar filas específicas, assim, de SOAP, de fila JMS, coisa do tipo, porque são coisas mais específicas. Você vai... o grande fluxo do projeto em si, de todos que eu passei até hoje, são utilizando requisições HTTP, REST. Mais alguma pergunta, pessoal?
Tem, o Ronaldo mandou uma interessante aqui. Sobre a pergunta do Vitor sobre a conexão via hash, se houver um grande volume de dados, poderia utilizar um conector específico como o Endpoint MQ para integração ou HTTP Listener suporta grande volume de dados? O HTTP Listener suporta um grande volume de dados, porém vai variar da fila que tu vai precisar utilizar. Tu pode utilizar um JMS, uma fila MQ, tu pode pegar um tópico Kafka para estar recebendo os dados. Isso daí é algo que vai estar variando de aplicação de caso para caso. Mas assim, no volume grande de dados, sim, o HTTP Listener aguenta um grande volume de dados. Acho que nesse caso vai depender mais da vazão que a sua aplicação consegue, né? Porque se ela estiver recebendo mais do que ela consegue processar, aí você vai perder informação. Aí, no caso, aí é bom usar, como o Vitor falou, um JMS, alguma outra coisa para deixar os dados ali, né, esperando para quando ele estiver livre, sua aplicação conseguir processar. Isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Se alguma coisa não ficou respondida aí, o Rafael Torre, se tiver alguma coisa a complementar sobre a pergunta que você fez, pode mandar aí, tá? Se quiser falar mais sobre esse assunto. Entender dos custos e benefícios de adotar a API LED. Falando nisso. Essa daí, né? Se eu tenho ideia dos custos e benefícios de adotar a API LED para justificar o investimento para implementar. Sim. Seria essa? Tá, assim, monetariamente, eu não tenho ideia dos valores. Eu não sou dessa parte. Hoje eu continuo como dev. Eu estou estudando para arquitetura, porém eu continuo como dev. Então, assim, eu não posso dizer, é um valor tal. Mas, assim, eu estou num projeto hoje que é grande e, assim, tem um volume grande de dados e está funcionando bem com API LED. E eu já trabalhei em outros também que utilizavam API LED e funcionou muito bem. Tanto nas 3 camadas, quanto em só fazendo requisição da experience direto para o sistema externo e vice-versa. E as vantagens, cara, extremamente reutilizável a aplicação. Tu pode ter um assistant com vários endpoints, e esses endpoints tu pode literalmente acessar esse assistant, sei lá, de várias aplicações diferentes, porque a ideia do API, o conceito do API LED é você ter a aplicação, os seus assets reutilizáveis. Tanto o que tem na System, quanto o que tem na Process, quanto o que tem na Experience. Porém, o mais comum de ser reutilizável é a System, porque é ela onde vai bater no sistema externo. As Processes, geralmente, são para coisas específicas. Quando tem um volume muito grande de dados, é uma coisa específica. Porém, como a Experience está lá acessando os sistemas externos, é nela onde tu vai ter uma grande reutilização. Além da segurança, da governança, a facilidade que tu tem para trabalhar entre elas. Pô, é muito tranquilo você fazer um publish, você publicar um asset no Rainbow e consumi-lo. Então, assim, isso eu não sei monetariamente, porém, isso daí já é justificável para ser adotado para um projeto. Acho que o próprio software acho que tem uma documentação que faz uns cálculos em cima disso. Que realmente é importante, né? Se convencer um cliente de gastar muito agora para ganhar depois, né? Porque o ganho vai ser só depois, no futuro, né? Quando a aplicação já estiver rodando, quando for fazer manutenção, o ganho vem depois mesmo. Eu acho que é isso aí, tá? Porque eu acho que a princípio, no início, você vai gastar mais, né? Porque você vai ter mais vCore, vai gastar mais licença, essas coisas, né? Mas eu acho que pensando no futuro, o ganho que vai ter é justamente numa futura manutenção, né? Nessa questão, tipo, de você fazer uma análise, vamos supor assim, de um defeito, uma análise de alguma coisa que esteja acontecendo, então você está ali dividido ali em camadas, fica mais fácil isolar o defeito, por exemplo, ou alguma intercorrência que tenha. Então, acho que é mais em cima disso e os ganhos no futuro, tá? E lógico, né, quando você faz isso, você usa muito reaproveitamento, né? Que o João falou muito bem, você reaproveita, é escalável, né? Então, às vezes, você faz ali uma
você tem uma conexão ali com o Salesforce, né, com um determinado objeto, você não vai precisar fazer ela de novo, né? Então você diminui o tempo de uma melhoria do sistema, de um aumento do sistema, né? Então você vai ganhar depois, mais para frente, a médio prazo, vamos falar assim, né? Médio e longo prazo. Perfeito. Quando faz sentido ou não utilizar a API LED? Quando faz sentido é quando você tem a necessidade de ter um grande volume de requisições. Por exemplo, o meu primeiro projeto era no ETL. Nenhuma das requisições da gente funcionava por chamada. Por exemplo, a gente fazia uma requisição para ela. Não. Meu projeto funcionava porque a cada X minutos, a gente tinha um scheduler lá que iria bater no sistema do cliente, pegar os dados que tinham lá e fazer todo o tratamento da aplicação. Então, assim, eu acho que o principal para um projeto utilizar o API LED ou não é se ele vai precisar estar fazendo várias requisições e sendo essas requisições HTTP, porque assim, se tu não tem a necessidade de estar fazendo, sei lá, requisições HTTP, HTTPS ou coisa do tipo, tu consegue trabalhar isso de uma forma de scheduler. Seja de scheduler não, perdão, utilizando um ETL. Eu acho que o Everton pode explicar isso melhor, até Aldo mesmo, porque assim, como eles trabalham mais com, tem esse envolvimento com o cliente, fica mais simples para mim. Mas, assim, ao meu ver, se tu vai ter um grande volume de requisição, não no começo, mas futuramente, que nem eles mencionaram, que vai ser algo que, assim, você vai ter um investimento agora para receber a médio e longo prazo. Então, assim, imagina que tu, sei lá, tu vai precisar estar conectado em vários servidores diferentes e teus usuários vão estar fazendo essa chamada. Tu vai ter uma fonte externa que vai estar batendo nos servidores externos e consumindo os dados dele, várias pessoas ao mesmo tempo. Logo, isso daí já vai englobar um conceito de API LED, porque estão sendo várias requisições HTTP. Uma ideia também que pode ajudar é você pensar se o projeto que você está construindo agora, se ele tem previsão de crescer mais, por exemplo. E se é possível você reaproveitar o que você está construindo agora, né? Para facilitar no futuro, você reaproveitar mais e ter menos trabalho, porque você já construiu a base toda agora. Se o projeto for crescer, eu acho que é uma boa também pensar em API LED também. Beleza. Tá, a parte de... falando um pouco da... Cadê isso? Deixa eu ver. O conceito de API LED Connectivity é o mesmo de microserviços. Cara, eu não vou entrar em detalhes nessa pergunta, porque eu, sinceramente, nunca parei para estudar microserviços. Porém, assim, o conceito da conectividade do API LED é tu ter uma camada base que vai desbloquear os sistemas do cliente, os sistemas dele, e é reutilizável e tu pode nela se conectar a um ou mais sistemas de clientes, enfim, a processes e a experience. Eu, infelizmente, nunca parei para estudar sobre microserviços. Faz sentido implementar mais camadas no projeto? Rapaz, não, porque assim, o API LED só tem 3 camadas, então não, tu consegue fazer tudo com essas três, porém, assim, digamos assim, que a tua pergunta seja no tipo de fazer, sei lá, entre aspas, a 4ª camada para algo, é muito mais fácil tu pegar uma dessas camadas que tu está utilizando e quebrar ela em 2 ou 3, ou na necessidade que for precisa. Geralmente isso acontece na Experience e na System, porque as processos são muito específicos o que tu vai tratar nelas. Então, não faz sentido a gente ter mais de uma camada no projeto, só elas 3 e elas funcionam muito bem. Porém, vai variar do que tu vai ter necessidade, mas não rola ter mais outra camada, não. Eu acho que aí, João, na questão, eu acho que é mais na questão ali da process, tá? Porque geralmente na process, né, você pode ter, depende ali de onde que você vai levar, por exemplo, tem até um desenho que a gente vê muito aí nas coisas da Muley, que ele tem, vamos supor, dentro da process, ele tem, vamos supor, clientes de um lugar, clientes de outro sistema. Né? Aí ele traz para a process, faz algum processamento ali que precisa, algum enriquecimento, depois ele joga ali para
um conjunto ali que ele faz mais processamento, faz alguma coisa ali, vai pegar Sim. para um histórico, vai pegar. Então depende do que vai. Vamos supor, se ele vai jogar isso depois para um que vai mandar para uma experience, né? Que vai depois para um Sim. celular ou que vai para um computador. Então às vezes ou até mesmo de regionais, alguma coisa. Então ali nas processos ele consegue fazer, você consegue processar mais ali, refinar talvez, tá? Mais um pouquinho os Certo. dados. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Olha aí, o ChatGPT. A principal diferença entre API-led e microserviços é que a primeira se concentra na integração de sistemas por meio de APIs, enquanto a segunda se concentra na criação de serviços independentes e escaláveis. Ambas são abordagens úteis para desenvolver arquiteturas de software modernas e escaláveis, dependendo das necessidades específicas da organização. Olha, foi o ChatGPT que respondeu. Tá vendo só? Perfeito. Isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma. A priori, não. Querem que eu comece o quiz? Vamos. Bora. 10 segundos. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente manda.